14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acessos, materialidades. Leituras, poemas, percepções, sentimentos, linguagem e escrita. Muitas palavras poderiam referir-se às aulas de literatura da segunda série do ensino médio. No entanto, passamos por um período difícil, o ensino remoto. De repente, deparamos com um novo modo de aulas, de aprendizagem. A avaliação precisou ser adaptada. Começaram as angústias para avaliar. Naquele momento, a avaliação deveria ser um novo formato. As aulas de literatura, que foram desenvolvidas com desafios literários, teve como uma avaliação a criação de um fanzine. Nosso relato de experiência parte da ideia de compartilhar uma prática avaliativa remota com os alunos da segunda série do ensino médio em 2020. Devido ao distanciamento e à dificuldade de avaliar os alunos no sistema remoto, foi proposto a criação de fanzines sobre o romantismo, de forma a contemplar o conteúdo desse movimento literário. Assim, promovemos uma liberdade de criação literária. Para isso, os alunos tiveram que criar um projeto de texto para a elaboração desse fanzine. Eles deveriam selecionar textos do romantismo, criar uma análise para o seu texto escolhido, uma crítica ao conceito do romantismo em prosa ou poético, escolhendo ainda pelo menos 3 textos que dialogassem com o romantismo, elaborando então um texto autoral, tendo como referências as leituras feitas em sala de aula ou em uma pesquisa feita na internet. Os estudantes aceitaram o desafio e mergulharam no universo romântico, produzindo seus fanzines de várias formas. Alguns tiveram títulos interessantes, como Vestígios Românticos e Saudade Eterna. Os poemas românticos reinaram esses textos, como o famoso poema de Gonçalves Dias, Olhos Verdes. O mal do século, o pessimismo e o subjetivismo exacerbado estavam presentes nas criações dos alunos, que falaram dos exageros e das belezas dos versos românticos, da prosa e da pintura. O nacionalismo da primeira geração e a crítica social da terceira foram marcadas pelas ilustrações e pelas colagens dos alunos. Nesse sentido, a avaliação literária ocorreu de forma mais dinâmica, revisando a matéria da primeira etapa. E a avaliação desse fanzine foi necessária a criação de uma rúbrica, considerando os aspectos de seleção do texto, organização da montagem, construção textual, da análise, a criatividade de escolher os textos e como que foi a montagem desse fanzine. Essa prática foi fundamentada pela Base Nacional Comum Curricular, assim como os autores que discutem o uso de tecnologia e o letramento digital. Podemos citar Anelisa Ribeiro, de livros de 2018, Pierre Levy e Carla Coscarelli. Assim, percebeu-se a importância de aliar práticas contemporâneas de escrita para avaliação da disciplina de literatura, de modo dinâmico, e permitir a elaboração poética dos alunos em relação ao conteúdo, que no caso foi do romantismo. Foi determinante a possibilidade de escolha dos alunos em relação aos textos românticos, como que eles produziram, como que eles fizeram as leituras e materializaram isso num pequeno livro, que é um zine. Assim, eles puderam desenvolver também um lado artístico e poético para rever o conteúdo de literatura. Espero que tenham gostado do meu relato de experiência dessa produção de fanzine sobre o romantismo. Muito obrigada.